Com a morte de seu pai, que partiu deste mundo aos 205 anos em Harã, Abrão tornou-se o patriarca de sua casa, o guardião de Sarai, sua esposa, e de Ló, seu sobrinho órfão. Era um homem maduro, com cerca de 75 anos, cujos olhos haviam visto a glória de Ur desmoronar e a estabilidade de Harã se firmar como um porto seguro. Mas o destino tinha planos maiores para ele, planos que ecoariam além das montanhas e rios, moldando nações inteiras. Sob o céu estrelado de Harã, onde a lua de Nana ainda brilhava sobre o templo distante, uma voz ressoou em seu coração, a voz de Yahvé, um Deus único que o chamaria para uma terra prometida. Vamos seguir os passos de Abrão. Agora Abraão, enquanto ele abraça seu novo papel e parte em uma jornada de fé, desafios e promessas. Naquele momento em Harã, a morte de Terá deixou um vazio, mas também uma oportunidade. Abrão, com sua experiência como líder da caravana que cruzou desertos e rios, assumiu o comando da família. Ele era um homem de recursos. Gênesis 12, 5 nos diz que, ao partir, levou consigo todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes pertenciam em Harã. Isso sugere que, durante os anos em Harã, ele e Sarai prosperaram, acumulando rebanhos de ovelhas e cabras, servos leais e talvez até alguns camelos para carregar suas posses. Ló, seu sobrinho, tornará-se um companheiro inseparável, ajudando a gerenciar os rebanhos e aprendendo com o tio a arte da sobrevivência nômade. A casa de Abrão era modesta, feita de tijolos de barro como a de Harã, com um pátio onde as mulheres moíam grãos e os homens afiavam ferramentas, mas carregava o peso de uma linhagem que remontava a Sem, o ancestral mítico. Foi então, numa noite silenciosa, que o chamado veio. A Bíblia nos conta que Yahvé falou a Abrão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3. Essas palavras caíram como sementes em solo fértil. Abrão, que crescerá entre os muitos deuses de Ur, sentindo o cheiro de incenso nos templos de Nana, agora ouvia uma promessa de um Deus único, invisível, mas poderoso. Não havia zigurate para subir, nem estátuas para adorar. Apenas uma voz e uma ordem para partir. Ele não hesitou. Com fé que ainda se formava, reuniu Sarai, Ló e sua comitiva, e partiu para o sul, rumo a Canaã. A jornada de Harã a Canaã não foi menos árdua que a de Ur a Harã. A caravana serpenteou por trilhas poeirentas, seguindo o arco do Eufrates até cruzar as terras altas da Síria, onde o ar era fresco e os cedros pontilhavam o horizonte. O sol escaldante do dia dava lugar a noites frias, onde as fogueiras crepitavam e as histórias de dilúvios e criações sumérias eram contadas em sussurros. Abrão, agora Abraão, pois Yahvé logo mudaria seu nome como sinal de aliança. Guiava com firmeza, seus olhos fixos em uma promessa que ele mal podia compreender. Após semanas de viagem, eles chegaram a Canaã, uma terra de colinas verdejantes e vales férteis, habitada por cananeus que adoravam seus próprios deuses, como Baal e Astarte. Ao entrar em Canaã, Abraão não se estabeleceu de imediato. Ele era um nômade, um peregrino guiado por uma visão. Em Siquém, perto de um carvalho sagrado chamado Moré, ele ergueu um altar e ali ouviu novamente a voz de Yahvé. A tua descendência darei esta terra. Gênesis 12:7. Era uma promessa de posse, mas também de espera, pois a terra já pertencia a outros. Ele construiu o altar com pedras simples, oferendo sacrifícios de gratidão, enquanto Sarai observava em silêncio, talvez sonhando com o filho que ainda não vinha. De Siquém, a caravana seguiu para Betel, outra parada onde outro altar foi erguido, e dali para o sul, rumo às planícies do Neguev, uma região árida onde a sobrevivência dependia da sabedoria dos pastores. Mas a vida de Abraão como patriarca não foi só de promessas e altares. Logo veio o primeiro teste. Uma fome devastadora assolou Canaã, secando os pastos e deixando os rebanhos famintos. Com sua família dependendo dele, Abraão tomou uma decisão ousada: descer ao Egito,
onde o rio Nilo garantia abundância mesmo em tempos difíceis. A viagem para o sul foi tensa, com os ventos carregando areia e os servos murmurando sobre os perigos de terras estrangeiras. Ao se aproximar do Egito, Abraão, preocupado com a beleza de Sarai, que, mesmo estéril, ainda atraía olhares, disse a ela: Diz que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti. Gênesis 12:13. Era uma meia-verdade, pois Sarai era sua meia-irmã, segundo a tradição, mas também uma estratégia para proteger sua vida. No Egito, a astúcia de Abraão funcionou. Os príncipes do faraó a levaram ao palácio, e ele recebeu riquezas em troca. Porém, Yahvé interveio, enviando pragas que forçaram o faraó a libertar Sarai e expulsar a família, que partiu com ouro, prata e gado, enriquecida, mas marcada pela prova de sua fé. De volta a Canaã, a tensão cresceu entre Abraão e Ló. Seus rebanhos cresceram tanto que a terra não podia sustentá-los juntos. Os pastores brigavam, e a convivência tornou-se insustentável. Com sabedoria, Abraão ofereceu a Ló a escolha das terras. Ló, olhando para o vale verdejante do Jordão, escolheu as planícies próximas a Sodoma, uma cidade conhecida por sua riqueza e pecados. Abraão permaneceu nas colinas de Canaã, erguendo outro altar, confiando que Yahvé cumpriria sua promessa. Foi então que veio uma nova revelação. Levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13, 14, 15. A visão era vasta, mas Abraão ainda não tinha filhos, e a espera testava sua paciência. O próximo capítulo trouxe guerra e heroísmo. 4 reis do leste, liderados por Quedorlaomer, invadiram Canaã, saqueando Sodoma e levando Ló como prisioneiro. Quando a notícia chegou, Abraão não hesitou. Reunindo 318 servos treinados, ele partiu em uma missão noturna, atacando o acampamento inimigo e resgatando Ló com todos os seus bens. Ao retornar, foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém, que o abençoou em nome do Deus Altíssimo, oferecendo pão e vinho, um momento que prenunciava rituais futuros. Abraão, em gratidão, deu o dízimo, reconhecendo uma autoridade espiritual além de sua própria. Mas o maior teste ainda estava por vir: a promessa de um herdeiro. Sarai, agora com cerca de 65 anos, desesperada por não conceber, deu a Abraão sua serva Agar. De sua união nasceu Ismael, mas isso trouxe ciúmes e conflito. Anos depois, quando Abraão tinha 99 anos, Yahvé apareceu novamente, renovando a aliança. Mudou seu nome para Abraão, pai de muitas nações, e prometeu que Sarai, agora Sara, daria à luz Isaque. Riram, incrédulos, mas um ano depois, o milagre aconteceu. Isaque nasceu, selando a promessa divina, enquanto Ismael e Agar foram enviados embora, um sacrifício doloroso para o patriarca. A história culmina com o teste supremo. Yahvé ordenou que Abraão sacrificasse Isaque no Monte Moriá. Com o coração pesado, ele subiu a montanha, mas no último instante, um cordeiro foi providenciado, e a fé de Abraão foi comprovada. Assim, como patriarca, ele navegou entre promessas e provações, guiando sua família com coragem e confiança em um Deus que o chamava para além dos horizontes de Ur. E essa, meu amigo, é apenas a metade da epopeia. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like.